E está começando mais uma live aqui no perfil do Facebook do Homem é Sua Horta. E na nossa segunda aula do curso, né? Você já sabe que eu montei um curso de horta orgânica. Nós vamos estar fazendo aqui uma aula sobre a composição do solo. O nosso curso ele é realizado em parceria com a Minha Sua Horta, vocês sabem disso. Todas as informações estão lá no nosso site, todas as aulas também. E como previsto, hoje é a nossa segunda aula, né? Passou-se uma semana da nossa primeira aula, das nossas apresentações que nós tivemos, a nossa introdução foi semana passada e agora nós vamos estar fazendo a segunda aula. Nós vamos estar entendendo o que é um solo, né? A composição do solo. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente estar falando na prática, né? Depois nós vamos lá na horta para ver as coisas que nós temos, vamos ver o solo. E o que eu trouxe aqui são coisas bem importantes para falar sobre o solo. Eu trouxe aqui mulching, né, que é a camada morta, que é aquela camada de folhas secas que fica acima do solo. Trouxe também esterco, trouxe também uma plantinha que está atacada com pulgões, você já vão entender o porquê. Adubos em geral e sementinhas e sementeiras para a gente estar falando sobre a composição do solo, né? Primeiro a gente precisa entender que o solo ele é fundamental em tudo, né? Se a gente for pensar em um pão, para fazer o pão a gente precisa do trigo. E o trigo se alimentou do solo para fazer o pão, né? Então a gente precisa do solo para praticamente tudo. A gente tem em mente que o leite ele tem bastante cálcio. Só que para ter o leite precisou da vaca. E para ter a vaca ela precisou comer o capim, que o capim comeu o cálcio e o magnésio que estavam no solo. Então, para ter o alimento precisa de solo, né? Sem o solo a gente não consegue sobreviver, né? Isso é o nosso meio de sobrevivência do mundo. Então, como eu falei, para ter o cálcio no leite precisa do solo, né? Para ter o trigo precisa do solo, para fazer o pão precisa do solo, para a vaca comer o capim precisa do solo. Então, tudo praticamente precisa do solo, né? O que a gente pode ter também são os animais. Grande parte dos animais tem seus ovos eclodidos embaixo da terra, né? Se a gente for ver um besouro, ele vai ter os seus ovos eclodidos ali na terra. A minhoca é um exemplo disso também, né? A minhoca ela tá ali fazendo todo aquele processo, fazendo a escavação dela para que as raízes tenham liberdade para crescer, não é verdade? Ela também solta matéria orgânica. Grande parte das minhocas também come matéria orgânica e decompõe essa matéria para fazer o resíduo, né? Que é o humus de minhoca. Outra coisa também que eu posso falar, como eu já falei que grande parte dos animais vivem no solo, né? A cada 7 centímetros, né? 7 centímetros do solo estão lá todos os micro-organismos, protozoários, bactérias, bichos, tudo que eu falei já. Eu sempre falo isso para vocês porque é importante preservar o solo, ainda mais quando é um vaso, quando é um canteiro, um solo que não tem nenhuma plantação, mas tem que preservar ele, né? Já que a nossa aula é sobre o solo. Então, eu sempre falo que a Filó, as pessoas estão achando, devem achar que eu só trago a Filó aqui pra fazer propaganda, mas ela realmente está aqui. Eu comecei a falar, ela nem estava aqui comigo, mas eu comecei a falar, ela veio aqui. Mas como eu estava falando, o solo é importante para tudo, né? Eu já fiz essa dinâmica com você, eu sempre falo para fazer cobertura morta, né? Que é a cobertura morta que a gente pode usar, que são coisas orgânicas, né? Matérias orgânicas que a gente pode estar usando. Não pode usar pedra. Por que eu não vou usar pedra? Pedra é abiótica. Tudo que é abiótico não tem vida. Então eu vou ter que usar uma coisa biótica no meu solo, né? Porque eu vou ter que ser uma coisa orgânica. Se eu botar uma pedra lá, a pedra vai ficar lá, não vai proteger solo nenhum. Só vai estar fazendo decoração, né? A gente usa isso muito no paisagismo como decoração, botar pedrinha colorida, pedrinha, essas coisas assim. Mas não é interessante, é legal botar uma folha seca, uma grama ou uma serragem, né? Porque isso aqui vai se decompor, uma pedra não vai se decompor, né? Uma casca de pino não vai se decompor, mas algo que se decomponha e vire solo, né? Que agregue o solo ali, né? O que mais que eu posso falar? Adubação que nós vamos usar no solo. Eu trouxe aqui uma plantinha que está atacada por pulgão. Ó, essa aqui é uma cebolinha, tá num vaso, cheia dos pulgões. Aqui, ó. Não dá pra fazer o tratamento dela aqui agora na live, porque eu faço publicação depois. Mas eu vou falar como que faz. A cebolinha, ela pega o pulgão por falta de nutrientes, né? E que nutriente eu vou botar aqui?
eu trouxe aqui o que eu mais uso, o esterco. Olha, esterco de aves, a gente pode estar botando na cebolinha. Só que para fazer esse tratamento nela, a gente vai ter que fazer uma poda nela, vai ter que trocar ela de vaso ou botar em um canteiro, em outro lugar, porque esse lugar aqui, essa terra que está aqui, está contaminada com o pulgão. Então nós vamos ter que adubar ela, tirar ela daqui, podar, porque aqui ó, tá cheio de pulgão, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem muito pulgão aqui, essas coisinhas pretas aqui ó, é pulgão, um bichinho que come a folha, suga tudo de nutriente que tem nela e deixa ela sem nutriente nenhum. Já que o solo não tem nutriente, ele vai deixar a planta sem nutriente. Ele serve para alertar que não tem nutriente na terra. Os bichos não vai achar que o bichinho tá lá só para atazanar a tua vida, porque ele só tá lá para alertar. Por exemplo, se eu tenho um pulgão, tá faltando nutriente. Se eu tenho uma cochonilha, tá faltando nutriente. Se eu tenho uma lagarta, não tem como fazer, porque a lagarta ela não fala que tá faltando nutriente, ela só vai lá mesmo porque quer comer. Mas é interessante porque ela vira borboleta. Então, tudo se associa no solo, né? Aqui, como vocês estão vendo, o solo, ele não tem nada de proteção, só tá o solo ali e a plantinha, não tem nada de mulching, né? Não tem nada de cobertura. Ó, só o solo ali. E o interessante de colocar a cobertura é que eu vou estar protegendo as camadas, né? A gente entende que na ciência, na biologia, a primeira camada é a mais fértil, a camada do humus de minhoca, né? A camada do humus, porque as minhocas estão ali entre 7 centímetros por aí. Só que elas acabam cavando, elas são os maiores escavadores do reino animal. Elas cavam entre 1 metro, quando estão ali no seu período jovem, ali elas cavam 1 metro para baixo, fazem toda a sua escavação para as plantinhas, e quando estão na hibernação cavam até 3 metros para baixo. Então é uma escavadora bem potente. Então, como eu estava falando, aqui a cebolinha ela já está ótima para um vaso desse tamanho. Só que, como vocês podem ver, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um monte de raizinha saindo por baixo. Isso indica que tem que tirar a planta daqui, né? Porque ela não tá legal, ela já passou o seu período de ficar no vaso, já tá com um monte de pulgão, já tá doente, então a gente tem que tratar ela, né? Não pode ficar ali. E como que nós vamos tratar? Eu já falei do esterco, e também nós podemos usar adubos líquidos, olha. Adubos líquidos desse aqui, ó. Ó, 0041408, esse daqui é o 4148. Esses númerozinhos aqui, ó, significam... Lá vai o carro passar de novo, ó, 4148 significa NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então tem 4 de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. Nitrogênio, fósforo e potássio. Esses são os 3 nutrientes mais principais que nós temos na tabela periódica e nas plantinhas, né? São os 3 nutrientes que as plantinhas precisam mais. É claro que nós temos também outros nutrientes, né? Aqui não marca, mas tem nitrogênio, fósforo e potássio. Acho que isso aqui só tem nitrogênio, fósforo e potássio. Já tem um pulgão aqui em mim. Nitrogênio, fósforo e potássio. Não tem outro adubo aqui que eu posso falar. Mas do esterco eu não preciso de tabela periódica para falar o tanto de nutriente que tem aqui, né? É rico em nutrientes: hidrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, boro, cálcio. Tudo que tem aqui é ótimo para as plantas. Agora, o solo de uma sementeira, como que deve ser tratado? Eu não posso ir lá na sementeira e começar a atacar um monte de esterco, um monte de adubo líquido, um monte de farinha de osso, torta de mamona, NPK, porque as plantinhas que estão aqui mal nasceram ainda. Olha aqui, ó, murinha de não sei qual é, mas tá aqui. Ó, as plantinhas mal estão grandes ainda, nem 5 centímetros, 7 por aí tem ainda, e vai tacar esterco aqui. Como que ela vai conseguir absorver todo esse adubo, né? Porque na primeira aula nós falamos sobre a fermentação do solo. Como que ela vai conseguir absorver todos esses nutrientes que estarão aqui? Se eu colocar aqui uma pá de esterco, ela vai morrer, porque vai fermentar tudo isso aqui, vai queimar a planta. Então não é legal usar adubo na sementeira. Agora, se eu estiver falando de um transplante que a gente fez ainda essa semana, transplante de pimenta e de tomate, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meia xícara, meia colherzinha de adubo ali para ela conseguir se desenvolver, que está quase caindo já.
mas eu vou colocar uma colherzinha, uma colher de café, de chá, para ela conseguir se desenvolver aqui, porque ela não viu sequer um contato com adubo aqui na sementeira, né? Porque ela não viu nada de adubo, só a terra que tinha os nutrientes dela. E a terra também tem que ser cuidada. A gente pega a terra mais ou menos a uns 7 centímetros, porque são as terras mais enriquecidas com nutrientes. São as terras, melhores terras que a gente pode estar usando. Então, tem ali o tomate, tem ali o pepino. O tomate que está aqui num vaso maior já tem um pouco de adubo. E a pepino aqui que está na sementinha pequena ainda, mal acabou de germinar, não tem nada ainda porque não é preciso colocar. A gente pode colocar uma de minhoca, só que em menor quantidade. Vai estar ajudando no desenvolvimento da plantinha. O que mais nós temos aqui? Os pacotinhos de sementes falam sobre o solo. Olha lá. Comprei esses pacotinhos aqui só para falar para vocês. Olha lá, deixa eu ver. Alguns pacotinhos falam sobre o solo. Falam sobre adubação por cova. A cova a gente está mexendo com o solo, né? A gente tem uma certa altura para cavar o solo para fazer uma cova, botar o adubo nela e plantar a muda. Isso se refere ao solo, né? Tá mexendo com o solo. Em uma cova para plantar uma abobrinha dessa daqui no solo, a gente bota mais ou menos 250 gramas de adubo químico 4,14,8. Olha, cadê o 4,14,8? 4,14,8 é esse daqui. Se eu tiver um adubo 4,14,8, que é esse daqui, que é o NPK, em forma de farelo, grama, eu posso botar, né? Porque tá sendo pedido aqui no pacotinho. Deixa eu ver no outro aqui o que pede. Ó. Aqui não fala, mas fala sobre adubação, que deve ser sempre calculada em função da análise do solo, né? A gente não tem uma análise do solo. Vai passar caminhão um monte aqui. Mas a gente tem uma análise do solo quando tem um engenheiro agrônomo, quando tem uma fazenda, quando tem uma produção. Não tem como fazer uma análise de solo em uma horta como a minha. Mas a gente pode estar percebendo as coisas através de insetos que indicam as coisas, né? Por exemplo, como eu falei para vocês do pulgão, que indica falta de nutrientes. Então isso aqui é uma análise, que é uma observação do solo. A gente vai estar colocando mais nutrientes para a planta. Análise do solo lá, ó, que deve ser em função de um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola da região, né? Como eu falei, ali ó, nitrogênio, fósforo e potássio na fórmula 5-20-20. Então, olha lá, ó. Aqui tem 10, 10, 10, nitrogênio, fósforo e potássio tem 10 de cada nutriente, e aqui tem 4, 14 e 8. Então os nutrientes são diferentes, né? Por exemplo, se eu for pegar aqui um esterco, vai ter muito mais nutrientes, só que em quantidades maiores, né? Quantidades que cada esterco tem. Isso aqui é um esterco de alhos, então vai ter mais ferro, nitrogênio, essas coisas. Se eu pegar uma matéria orgânica, vai ter muito mais nitrogênio. Então, como a gente vê que nos produtos estão todas as especificações de como tratar o solo, nas sementinhas também, né, estão todas as especificações. Ali na cebolinha que indica o pulgão, que trata a falta de nutrientes. A sementeira, aqui ó, isso aqui não é mais uma sementeira, é um transplante que a gente fez, né? A gente plantou as sementinhas de tomate em um vasinho, várias juntas, e depois transplantou para potinhos individuais. Aqui nós temos uma sementeira. Então, a sementeira não se bota adubo, vai prejudicar o solo e muito mais a semente, né? A semente que está aqui, porque ela não vai conseguir germinar, porque ela não vai conseguir absorver todo aquele nutriente que está sendo fermentado ali. Então, o mulching, olha lá, eu posso usar serragem de mulching, olha, serragem, e também casca de folha, para de grama, o que mais? Isso por aí, tem que ser coisas orgânicas para estar fazendo. Aqui no nosso vaso de cebolinha não tem nenhum mulching porque ela está desprotegida. Provavelmente o solo aqui não está muito legal, mas a gente vai estar cuidando dela no decorrer da semana. Eu vou estar fazendo um post para vocês.
Agora nós vamos lá pra horta para ver as coisas na prática, para ver o que eu falei aqui, falar sobre mulch, cobertura, solo, adubação, minhoca, essas coisas, besouro. Então vamos lá para ver porque as coisas estão arrumadas aqui já, ó, para vocês. Então vamos lá. Para cá a gente já tem um começo. A gente vê aqui, ó, interessante, uma horta em vasos. Uma horta em vasos, ela é interessante porque aqui sempre é revirado a terra, né? Não tem como ter os 7 centímetros de humus lá, não tem como ter os 100 centímetros de nutrientes, essas coisas assim. Porque tá sempre tirando uma planta, colocando outra. Então aqui o adubo tá espalhado por toda parte, né? Por isso mesmo nem faço camada de drenagem, porque ocupa muito espaço do vaso. Aqui nós temos uma florzinha de amor perfeito. Lá tem mais vasos. Ali sim nós conseguimos ter os 7 centímetros de matéria orgânica, né? Os 7 centímetros principais de um solo. Porque aqui, ó, tá no solo, pessoal. Ó, tá na terra. Então, se eu começar a cavar, eu vou começar a perceber essas camadas. Eu só coloquei tijolo ali, acrescentando mais um pouco de terra, porque precisa, não dá pra fazer uma horta direto assim no solo. Vou pegar e plantar uma muda aqui. Não tem. Como tem que ter o trato, tem que ter o tratamento necessário. Aqui, pessoal, nesse canteiro, eu nem falei pra vocês ainda, mas tem mudinhas de alface e a flor tá aqui. Ali tem mudinhas de alface que eu recentemente plantei. Elas estão lindas, pessoal. Lindas, lindas, lindas. Mudinhas da Feltrin. Tudinhas da Feltrin. Também tem rúcula. Tem mais umas rúculas para aquele canteiro ali. E aqui tem as nossas amigas, né, pessoal? As nossas mostardas. Tá, olha essa folha de mostarda, gente. Olha isso daqui, maior que de couve até. Muito bom a mostarda, a gente faz igual couve, né, refogada, fica uma delícia. Pra lá tem salsinha, alface, chicória, almeirão. Olha aqui, ó, pra cá tem mais mostarda. Então as plantinhas estão todas bem vivinhas aqui, porque a gente cuida delas, né? A gente cuida do solo. Como eu falei pra vocês, não se bota adubo em sementeira. Tá aqui a prova disso. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui é a prova disso. Calma. Olha lá, a prova disso, ó. Isso aqui é um mix. É como se fosse uma sementeira. Não tem como vir aqui e tacar um monte de esterco aqui. Não tem como tacar 250 gramas de esterco. Porque as plantinhas não vão aguentar em absorver tudo isso daqui, né? Mas a sementeira tá top aqui, ó. Isso aqui é brócolis, pessoal. Vou plantar bastante brócolis esse ano. Aqui tem cebolinha. Pra cá nós temos quiabo. Quiabo eu posso ir lá comprar na agropecuária. A mudinha bem baratinha. Mas eu quis plantar as sementinhas do quiabo que eu tinha, né? Porque eu deixei as sementinhas pra secar. Aí eu peguei e aproveitei pra plantar as sementinhas do quiabo ali. Pra gente ter umas mudas de quiabo bem bacanas. Aqui tem rúcula. Olha, da Isla. Da sementeira da Isla. Tudo da Isla hoje aqui, ó. Ó. Pra cá tem o nosso canteiro, um canteiro maior, primeiro canteiro que eu fiz. E tem os tomates, olha lá. Os tomates, quer dizer, um tomate, né? Porque é um tomateiro só, que tem um pé desse tamanho. Ele tem manjericão, couve, almeirão. Pra cá é o nosso cantinho cantinho dos temperos, né, pessoal? Olha que bonito esse cantinho. Ele tem alface, quer dizer, tem alface aqui porque que é tempero, né? Mas ali tem cebolinha, ó. Muito mudinhas. Aqui, ó. Muito novinhas. 3, 6, 9, 12 mudinhas das jardineiras. Eu já plantei muita cebolinha aqui nessas jardineiras, pessoal. Aí eu renovei o solo todo e plantei de novo porque elas estavam feinhas. Aqui são as cebolinhas que eu tinha pulgão nela. Olha lá, deixa eu contar uma história. Porque quando eu fui replantar essas cebolinhas, elas já tinham passado do ponto da colheita. Aí eu tive que... Ó, tem pulgão aqui, mas bem pouco. Aí eu tive que cortar tudo e replantei todas elas. Coloquei esterco aqui, como vocês podem ver. Aí tava cheio de pulgão. Aí como eu lavei todas elas, tirei os pulgões todos, adubei com esterco, os pulgões não estão vindo mais, só que em menor quantidade, né? Como vocês viram ali que eu mostrei. Mas eles não estão em tanta quantidade aqui. Porém, alguns ficam, né? Alguns resistem. Aqui tem salsinha que eu vou tirar daqui porque tá ficando feinha já. Vou plantar outra coisa. Talvez uma das berinjelas que eu tenho lá. Eu comprei mudinhas, pessoal. Comprei mudinhas pra gente estar plantando.
Eu não vou postar nada hoje, porque hoje a gente tem o curso, né? Hoje de manhã é tarde, então não tem como fazer as coisas. Mas eu vou plantar bastante hoje, vou tirar foto pra gente postar no decorrer da semana. E as minhas férias estão acabando, então as publicações vão diminuir, né? Porque vocês sabem que eu dou aula, então vai ser complicado. Uma vez por semana tem que estudar bastante para dar aula, estudar também, trabalhar, então tá complicado aqui com vocês. Mas eu não vou desistir de vocês, não. Vou tentar postar pelo menos 3 fotos por dia, para vocês ficarem felizes aí, fazer os nossos cursos, as nossas lives. Então, aqui tem Amor Perfeito, olha. Olha que bonitinho. Esse aqui tá bem feinho já, por causa da chuva, mas tá aqui em pé ainda. Olha. Então agora eu vou lá pro canteiro principal, digamos assim. Esse canteiro, que a flecha apareceu aqui na minha frente, mas esse canteiro principal tem bastante coisa. Ele é maior de todos, né? Esse aqui é o canteiro, mas tem a continuação de vasos aqui. Então tem rúcula, olha que linda essa rúcula. Esse manjericão aqui, como eu falo pra vocês em todas as lives, tem que ter um pezinho de manjericão pelo menos com flor para ter polinizador, né? É muito interessante isso aqui. Ali tem brócolis, gente, como eu falei pra vocês, brócolis pra gente sempre ter na horta. É muito bom isso daqui, ainda mais nesse período do ano, porque é estação do brócolis, né? Período do brócolis que a gente planta. Então tá muito legal aqui. Canteirinho de beterraba, não vou mostrar porque ainda não tá na hora de mostrar, mas eu fiz o canteiro de beterraba ontem. Vou postar a foto e quando eu postar a foto, semana que vem no nosso outro curso eu mostro pra vocês. Ou se eu postar a foto ainda hoje eu mostro na live da tarde. Mas aqui tem a nossa lavanda, olha. Olha como ela tá. Gengibre e açafrão. Olha que lindão eles. Aqui, vamos falar sobre mulching. Isso daqui, ó, que é um mulching. Olha, a cobertura, a parinha de grama. Ó, não tem tanto aqui porque ela já tá se decompondo legal. Mas quando tiver mais, boto serragem. Olha aqui, nem dá pra ver isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que bonitão nessa alface. Ó, então, tem bastante coisa aqui, ó. Tudo protegido, o solo. Por mais que seja um vaso, aqui estão as bactérias, os micro-organismos, protozoários, etc. Estão aqui, né? Estão ali protegendo o nosso solo. Ó, filó. Estão ali protegendo o nosso solo. Sempre estão ali com o solo. Porque por mais que seja um vaso, tem que proteger aquilo ali, porque não é uma coisa renovável, né? Vocês sabem que o solo não é renovável. Não tem lá um truque. Joga lá uma poção que vai renovar o solo, vai ficar fértil, não. Ele tem que ter o tratamento, tem que ter tudo certinho, né? Porque senão vai acabar, vai ficar saturado, não vai ter capim, não vai ter capim para vaca, não vai ter como fazer pão, não vai ter leite, não vai ter cálcio pro leite. Então vai ser complicado se não tiver essas coisas, né? Por isso que a gente tem que tratar o solo. E por isso também que é um dos temas principais aí do nosso curso, né? Da nossa segunda aula. Porque o solo é a base de tudo, praticamente, né? Não é praticamente, com certeza. Mas espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? Vou até botar aqui a câmera de novo. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Nós vimos aqui e nós veremos no decorrer da semana que vem. Semana que vem as coisas vão ficar complicadas para postar. Admito, confesso, mas nós vamos ver o tratamento aqui do pulgão, né? De tarde tem mais uma aula para vocês. Primeira e segunda turma. Mulching nós vimos sementes, vimos sementeiras, adubos, semente de pepino, de flor, vimos também a proteção dos solos, micro-organismos, protozoários, bactérias, etc. E N coisas que são importantes para o solo, né? A gente precisa entender que o solo é formado por dois principais nutrientes, cálcio e magnésio. Lembrem do cálcio e magnésio, magnésio e cálcio, cálcio e magnésio, porque é importante, super importante, é ele que vai dar o cálcio para a vaca, quer dizer, o cálcio para o capim, o cálcio vai para o capim, a vaca vai comer o capim que tem o cálcio e vai produzir o leite que tem o cálcio. Só assim vai ter o leite, através do solo. Tchau!